Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. E também os que morreram em Cristo pereceram. Se somente nesta vida temos posto nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Que proposição é esta que Paulo coloca para nós aqui? Irmãos e irmãs, será que faz alguma diferença para nós saber se Cristo ressuscitou ou não? Será que este assunto é importante na vida cristã? Será que nós temos dado real valor a esta grandiosa doutrina, a doutrina da ressurreição de Cristo? Qual é o lugar que ela ocupa na sua vida? Será que você tem ideia a quantidade de argumentos que se levantam para poder provar que Cristo não ressuscitou? Que esta é uma artimanha da religiosidade dos cristãos. Você faz ideia que às vezes até inconscientemente, até mesmo os cristãos assumem a posição de que a ressurreição é uma coisa vazia, é uma coisa nula, é uma coisa sem sentido? Meus irmãos, nós podemos nos pegar na vida cristã, correndo a carreira cristã sem meta, sem foco, sem alvo. O que eu quero dizer para vocês é que este assunto, essa doutrina, constitui a centralidade da palavra de Deus, a centralidade da nossa fé, a centralidade da obra de Deus, a centralidade de tudo que o nosso Senhor Jesus falou, fez e cumpriu, tem aqui, neste assunto, a sua centralidade, a ressurreição de Cristo, porque esta é a doutrina central. Remover esta doutrina, irmãos, remover a doutrina da ressurreição, é você tirar a pedra que sustenta todo o cristianismo. Se você tirar a ressurreição, você está removendo a pedra que sustenta todas as doutrinas bíblicas. Toda a obra de Deus está sustentada nesta doutrina, a doutrina da ressurreição de Cristo Jesus. Veja bem, veja que Paulo diz aqui, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, é vazia. O que significa, irmãos? Que tudo que foi ensinado, tudo que foi escrito, constitui nulo, sem sentido. Os escritores, esses 40 escritores que escreveram a Bíblia, eles são um grupo de enganadores. Os profetas são homens cheios de ilusões em seus corações. Os apóstolos são meros apologistas de uma realidade vazia, sem sentido. A nossa fé, ela é puramente fruto de uma mistura intelectual e religiosa que se alojou na nossa mente e que ela não tem propositura nenhuma, não tem sentido algum, não tem significado algum, porque ela crê e se baseia em algo que não existe. Jesus Cristo, ele foi um homem qualquer, ele simplesmente foi uma pessoa cheia de boas intenções, como Buda, como Confúcio, como tantos outros que vieram pregando uma mensagem de paz, uma mensagem de boa convivência, de bons modos, de boas maneiras. Jesus, de fato, ele foi um bom homem.
ele se esforçou para fazer o melhor. Ele não pode fazer mais do que isso, porque ele continua enterrado, ele continua morto. E os cristãos têm uma fé em um homem que está morto, que está enterrado. Eles não têm esperança nenhuma, porque a vida não tem esperança, a vida não tem sentido. Porque todos nós um dia, como esse Cristo, segundo alguns, vamos morrer e vamos ficar sepultados eternamente. Porque a vida é somente esta vida, e que a vida, ela não tem poder de sair da morte. Esta é a grande propositura daqueles que defendem que não há ressurreição. Que a ressurreição é um grande engano. Nossa vida futura, ela está escondida em espessas trevas. Somos os mais, escute, somos os mais infelizes dos homens. Imagine, irmãos, você considerar que nós, se Cristo não ressuscitou, então, entenda, nós somos os mais infelizes de todos os homens. As pessoas mais infelizes dessa terra somos nós. As pessoas mais vazias deste mundo somos nós. Se existe um povo que caminha a ermo neste mundo, somos nós. Se há um povo que não tem esperança, este povo somos nós. E o pior não é que não temos esperança, é que nós falsificamos para a nossa própria mente uma esperança que não existe. Imagine isto. Se você estudar a palavra de Deus, por favor, vem comigo aqui em Mateus capítulo 27. As negações concernente à ressurreição do nosso Senhor começaram logo após a sua morte. Mateus capítulo 27, versículo 62 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, e olha, se Jesus não ressuscitou mesmo, irmãos, ele é isso aqui. Ele foi o maior enganador. Sabe qual foi o maior enganador que já surgiu nesse mundo? Jesus. Sim, ele, o maior enganador, porque ele disse que era o Filho de Deus. Ele pregou uma mensagem de esperança. Ele disse para os seus discípulos que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele passaria também no seio da terra. E ele não ressuscitou. Então ele é o maior enganador que já existiu. Então veja o que eles dizem aqui. Aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo seus discípulos, roubem-no, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último engano pior que o primeiro. Então o que eles já estavam dizendo? Já estavam dizendo que a possibilidade da ressurreição seria o ápice do engano de Cristo Jesus. Isto é, todo o seu ministério é um engano. Assim também a ressurreição seria um engano. Versículo 65, disse-lhes Pilatos: aí tendes uma guarda, ide, guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Então, saindo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Sabe quantos homens estavam aqui? 60. 60 homens para guardar o túmulo do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós podemos ver também que dentro do campo da filosofia, da teologia, pasmem senhores e senhoras, irmãos e irmãs,
dentro do campo da teologia, houveram muitos grandes teólogos que afirmavam que Jesus Cristo não ressuscitou. Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, ele fazia sua afirmação dizendo assim: um cadáver não pode voltar à vida e sair do túmulo. Rudolf Bultmann, ele era um teólogo luterano, ele era alemão, nasceu em 1884. Ele diz assim: é perfeitamente possível falar da ressurreição de Jesus, mas Jesus não ressurgiu para uma nova vida. Antes, ele ressuscitou no querigma. O que é querigma, irmãos? Querigma é pregação. Então, como que ele afirmava a ressurreição? Ele diz que Jesus estava ressurreto na pregação dos cristãos. Ele não havia ressuscitado para uma vida, mas ele havia ressuscitado para uma mensagem. Onde quer que os cristãos pregassem Jesus, ali estava a mensagem da ressurreição. É bonita a mensagem dele, até florida, mas esta é a grande mentira que Satanás tem pregado. Imagina um teólogo cristão, não vou citar outros aqui, mas esse basta. Vou citar um filósofo, Ernest Renan. Ele é um francês, viveu entre 1823 a 1892. Ele diz assim: eu não creria que Jesus ressuscitou, mesmo que eu visse. Mesmo que eu visse, eu não creria que Jesus ressuscitou. Agora veja, lá em Lucas 16, 31, está assim: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Lucas 16, 31, naquele episódio do rico e Lázaro. Olhe bem, se eles não foram persuadidos pelos profetas, pelos apóstolos, tampouco, se alguém ressuscitasse, as pessoas se deixariam convencer. Meus irmãos, que Satanás tem feito para poder desacreditar esta mensagem? Existe uma possibilidade de que, de fato, Jesus não ressuscitou, porque ele não passou pela morte. Esse é um dos pontos. Eu não vou citar todos os argumentos aqui, porque senão nós passaríamos o dia todo de hoje falando sobre eles. E citações, eu vou fazer o mínimo possível, mas seriam tantas, irmãos. Para vocês terem uma ideia, muitas religiões, e que hoje são denominações, muitas heresias, e que hoje são denominações dos nossos dias, tiveram suas raízes em grupos que lá no passado negavam veementemente a ressurreição do Senhor. Por isso que eles têm dificuldade de crer que Ele é Deus. E uma das grandes teorias é a teoria do desmaio, que Jesus de fato não morreu, Ele desmaiou. Por isso que no terceiro dia Ele voltou, Ele se recobrou da sua própria vida. Meus irmãos, isto é impossível. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vem comigo, no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos fazer uma análise. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos fazer uma análise bem honesta. Lembre-se, Lucas capítulo 22, o nosso Senhor Jesus está no jardim do Getsêmani, e ali ele sofre aquela hematidrose. Vocês se lembram disso? Os médicos sabem muito bem o que é uma hematidrose. A hematidrose é quando o próprio organismo expele suor em formas de gotas de sangue. Mas quando é que isso é possível? Somente quando uma pessoa está debaixo de uma grande tensão emocional. Quando essa tensão está esmagando, quando ele se sente extremamente fragilizado, quando ele está tomado de uma dor interna, que vai como que esmagando os seus ossos, ele sente como se esmagado por dentro. Essa tensão, essa pressão, essa angústia, pode levar o corpo a um estado de hematidrose. E você sabe que isso está registrado em Marcos capítulo 14, e com muita propriedade, o Dr. Lucas escreveu isso no seu Evangelho, no capítulo 22. E aí, meus irmãos e irmãs,
O que é que nós temos? Nós temos o nosso Senhor logo sendo preso. Ele foi preso por volta de meia-noite. À meia-noite ele foi preso, foi julgado 6 vezes, açoitado, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho e batiam nela com um caniço, batiam no seu rosto. Ele foi açoitado com uma quarentena de açoites, seu corpo foi estraçalhado, foi esmagado. Até as 9 horas da manhã, ele sofreu os horrores da crucificação. A crucificação era uma penalidade severa. Depois de sofrer todo o ritual que cumpria a crucificação, ele carregou uma pesada cruz, com a ajuda de Simão Cireneu, e ele foi até o Gólgota, e ali ele foi deitado sobre aquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, com aqueles cravos, que transpassaram suas mãos, que transpassaram os seus pés, e ali esmagado, frágil, ele ficou das 9 horas da manhã, até as 3 da tarde, irmãos, imagine, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor, e o seu sangue vertia, seu sangue estava vertendo. Agora observe bem, por favor, aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, veja o versículo 33 e 34, porque os guardas agora, eles vão, com muito cuidado, eles precisavam fazer isso, averiguar se os condenados estavam mortos. Aí diz assim, versículo 33, quando chegaram a Jesus, como viram que já estava morto, ele não estava desmaiado, não lhe quebraram as pernas. Agora preste atenção, porém um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Preste atenção, há uma versão que diz que essa lança foi transpassada no seu coração. Independente, irmãos, se foi o coração ou se foi do lado, ele foi transpassado. Consequentemente, inevitavelmente, ele já teria sofrido uma hemorragia interna, dentre tantas outras. O seu corpo estava todo estraçalhado. Ele já estava morto e não desmaiado. Se até aquela hora da cruz ele estivesse vivo, eles teriam quebrado suas pernas. Mas os guardas não viram nenhum motivo para isso. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então ele transpassou o nosso Senhor com uma lança. Então ele não estava desmaiado, ele já estava morto. Irmãos e irmãs em Cristo, nós sabemos que até os apóstolos, os discípulos do nosso Senhor, eles não tinham nenhum interesse, mas nenhum interesse de pegar e roubar o corpo de Jesus, como diziam os soldados. Sabe por quê, irmãos? Eles não tinham muita convicção sobre a ressurreição. Eles não esperavam a ressurreição. Eles tinham dificuldade na ressurreição. Havia uma possibilidade também, segundo alguns críticos, irmãos, quando eu estou dizendo isso para vocês, quero sinceramente dizer a todos que a quantidade de livros que já foram escritos contra a ressurreição do nosso Senhor é algo assustador, algo assustador. A base do ateísmo, a base do gnosticismo e de muitos campos da filosofia que mistura com a religião, quando tratam do assunto da ressurreição de Cristo, tem aqui suas raízes. Então esses pontos que eu estou colocando, mesmo que de maneira superficial, mas são esses pontos que têm destruído a fé de muitos, e também muitos cristãos, mesmo vivendo a vida da igreja, comendo do pão e bebendo do cálice, eles não têm convicção se Jesus está vivo ou não, se ele voltará ou não. Então os discípulos também, observe, por favor, voltemos aqui para Lucas. Lucas capítulo 24, porque existe uma possibilidade também do corpo do Senhor Jesus ter sido levado pelos discípulos. Como que eles iriam fazer isso?
aquela pedra era muito grande e havia 60 soldados naquele túmulo. Como que aqueles discípulos poderiam roubar o corpo? Era impossível. Era impossível. Vejam, Lucas capítulo 24, versículo 34 a seguir, que diziam verdadeiramente: ressuscitou o Senhor e apareceu a Simão. Então eles contavam coisas que lhe haviam acontecido no caminho, e como reconheceram no partir do pão. Enquanto eles ainda falavam dessas coisas, Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Então, espantados, atemorizados, acreditavam ver um Espírito. Eles não acreditaram que era o Senhor, acreditaram que era um Espírito. Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados e suscitam tais pensamentos em vossos corações? Vede minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como eles ainda, por causa da alegria, não acreditavam e estavam maravilhados, e disse-lhe: tendes aqui algo para comer? Então lhe deram parte de peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e comeu na presença deles. Então você vê aqui, por favor, mais outros textos. Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16. Irmãos, para os apóstolos foi uma experiência tão gloriosa. Agora veja as mulheres, elas foram embalsamar. Elas não foram embalsamar um Cristo vivo, elas foram embalsamar um Cristo morto, porque os discípulos tinham certeza que ele havia morrido. Agora, olha a experiência das mulheres. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo, ungí-lo. E de manhã cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. E ao nascer do sol, elas diziam às outras: quem rolara para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porém, levantando os olhos, viram que a pedra fora retirada. E a pedra era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de roupa branca. Ficaram espantados. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, estáis buscando a Jesus Nazareno, o crucificado. Já ressuscitou, já não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Graças a Deus, irmãos. Então elas não foram lá ungir um Cristo vivo, elas foram ungir um defunto. Elas foram ungir um defunto. Irmãos, se você observar, existem 13 relatos que Jesus ressuscitou, que ele apareceu. Ele ficou, depois da sua ressurreição, 40 dias aqui. Então eu vou citar cada uma dessas aparições dele. Primeiro, a Maria Madalena, lá em João, capítulo 20, versículos 14 e 16. E também aqui em Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 11. Ele apareceu também para outras mulheres. A segunda vez, em Mateus capítulo 28, versículos 8 a 10. Ele apareceu a Pedro. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 5, também afirma que ele apareceu a Pedro e aos discípulos lá no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, e o versículo 13 até o 31. Marcos, capítulo 16, o versículo 12 e 13 também diz isso. Ele apareceu aos 10 discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 36, e também no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Aí você vai ver que ele apareceu depois aos 11, junto com Tomé. Marcos, capítulo 16, versículo 4. João, capítulo 20, o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, vai fazer uma citação disso.
Apareceu a 7 discípulos, aos 7 discípulos, aqueles que foram pescar, em João capítulo 21, versículos 1 a 14. A 8ª vez que o nosso Senhor aparece é numa montanha na Galileia, em Mateus capítulo 28, versículos 16 e 17, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, faz uma referência a isso. A 9ª vez está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, quando diz que ele apareceu a 500 pessoas. A 10ª está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que ele apareceu a Tiago. A Tiago. A 11ª foi na ascensão do nosso Senhor, em Lucas capítulo 24, versículo 44. Marcos 16, 19 a 20. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Aí depois, a Bíblia diz que ele apareceu a Estevão, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 e o versículo 56. E por último, ele apareceu a Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Então nós temos provas substanciais para dizer que o nosso Redentor vive. Aquele túmulo não foi capaz de segurá-lo. Graças ao Senhor, meus irmãos, a base dessa reunião é porque nós temos um Cristo vivo. A igreja não está edificada sobre um defunto, mas sobre um túmulo vazio. Amados irmãos, vamos ver mais algumas evidências da ressurreição. A primeira, se você observar a maneira como foi registrado todo o evento, evidencia este fato. Se você olhar para a palavra de Deus, se você ler todos os capítulos escritos pelos apóstolos, eles não fazem uma grande afirmação, eles não buscam detalhes filosóficos ou mesmo acadêmicos para provar alguma coisa. A Bíblia não procura de forma alguma provar que Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia apenas diz que ele ressuscitou. A Bíblia apenas conta que ele ressuscitou de maneira simples, e é isto que a nossa fé se agarra, é isto que leva a nossa fé a considerar os fatos como eles estão ali, e para uma pessoa que tem fé, isso basta. Olhe para cada um desses textos, está vendo aí? Um outro ponto, o túmulo vazio. Veja, Mateus capítulo, me desculpe estar lendo tanto texto com vocês, irmãos, mas eu prefiro que seja assim, para que nós possamos contemplar esses textos. Mateus capítulo 28, está assim: no fim do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro, e eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. E os guardas, tremendo de medo, ficaram como que mortos. De verdade, quem ficou desmaiado foram os guardas. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, porque sei que quem buscais, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele já ressuscitou. Glórias a Deus. Irmãos, este é o ponto importante, o túmulo vazio. Terceiro, a surpreendente transformação dos discípulos após a ressurreição. Isso aconteceu. Vamos recordar. Lembre-se dos discípulos até a morte do Senhor. Lembre-se de Pedro, de cada um deles. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus foi preso, eles fugiram. Pedro diz que ia com o Senhor até o fim. Ele não suportou ser indagado por uma escrava. Ele negou o Senhor. Seus discípulos fugiram. Eles não criam e nem esperavam que ele ressuscitasse. Para eles a cruz era o fim da vida do Senhor. Eles não tinham expectativa.
O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, diz assim: trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Eles estavam com medo, porque eles sabiam muito bem, se mataram o seu Senhor, então os judeus viriam atrás deles. Eles estavam com medo, porque eles não criam na ressurreição, porque aquela cruz causou pavor, aquela cruz produziu medo. Eles estavam possuídos de um espírito de covardia. Pedro diz: vou pescar. João 21. Porque Pedro queria ir pescar? Porque toda a sua vida foi levada junto com a vida do Senhor naquela cruz, toda a sua esperança, toda a sua certeza, toda a sua fé, tudo que ele viveu naqueles 3 anos e 6 meses, tudo isto foi sepultado junto com o Senhor naquela cruz. Para Pedro era voltar à velha vida de pescador. Estes eram os discípulos, irmãos. Eles se acovardaram, eles fugiram. Agora, olhe para esses discípulos depois da ressurreição. Houve uma mudança na vida deles como nunca. Olhe para Pedro no capítulo 2, dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ele diz assim: Jesus, varão aprovado por Deus. Ele fala que Jesus foi aquele que a morte não pôde deter, que a sua alma e a sua carne não experimentou o poder da morte. Imagine isso, irmãos. Leia, por favor, veja todos os detalhes da mensagem de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja a ousadia dele. Ele se levantou juntamente com os 11, quando todos aqueles estavam ali achando que eles estavam embriagados. E Pedro diz: nós não estamos embriagados como vós pensais. Mas o que está acontecendo aqui já foi profetizado por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa a pregar com ousadia. Aquela mensagem, irmãos, era tão poderosa que o versículo 17 do capítulo 2 diz que as pessoas sentiram como que perfuradas pela palavra de Pedro. O que está acontecendo, irmãos? Agora eles estão tomados pelo poder do Espírito, pelo poder da ressurreição. Esta é uma grande evidência, essa mudança radical que ocorreu na vida dos discípulos. Olhe para isso, eles tinham perdido a fé, eles tinham perdido a esperança. Agora esses homens, irmãos, olhe para a palavra de Deus, olhe para a história, eles vão morrer por causa dessa ressurreição. Eles vão pregar esse Cristo vivo de tal forma que eles vão morrer pela mensagem que eles pregaram. Eles morreram pela mensagem que eles pregaram. Isto é evidência, irmãos. Pode não servir para acadêmicos, para filósofos, para cientistas, mas serve para mim, serve para você. Eles morreram por causa da sua fé. Eles sofreram e morreram por causa da sua fé. Um outro ponto, irmãos. A própria existência da igreja é uma prova tangível que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A própria existência da igreja. A igreja primitiva não inventou a crença da ressurreição. A igreja primitiva não foi ela que criou essa filosofia da ressurreição. Foi a ressurreição que criou a igreja. A igreja nasceu da ressurreição, não foi a ressurreição que nasceu da igreja. A igreja nasceu da ressurreição. A ressurreição é a pedra angular na qual a igreja foi, está e será sempre edificada. É um Cristo vivo que é a pedra desta igreja. Irmãos, imagine o contrário. Seríamos um bando de aloprados, ridicularizados. Tudo que o mundo diz de nós é 100% verdade, porque não tem lógica. Estamos aqui reunidos para cantar canções a quem não existe, a uma pessoa que não existe. Estamos aqui diante de uma mesa para realizar um ritual baseado num defunto. É ridículo. Isso é ridículo. Mas graças a Deus, irmãos, que não é ridículo. A igreja não é uma coisa ridícula.
A igreja é a menina dos olhos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você tem uma fé viva e real. Você tem uma alegria que este mundo não tem. Você tem uma esperança que esse mundo não tem. Você é o que esses ímpios não são. Sabe por quê? Você é uma nova criatura. Você tem um caráter celestial. Você tem uma natureza celestial. Você tem uma identidade celestial. Você tem uma pátria celestial. Você tem uma realidade celestial. Você tem um viver celestial. Você é alguém que vai viver eternamente no céu de glória com Deus. Porque Ele ressuscitou. Porque o nosso Senhor vive para sempre. Podemos pregar uma mensagem que o mundo, como Noé pregou uma mensagem que o mundo não creu. O mundo ria daquele homem. Mas o Noé pregava porque ele tinha uma viva esperança. Abraão saiu caminhando, saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma terra que nem ele sabia onde era. Depois nós descobrimos que ele estava caminhando, era para Nova Jerusalém. Lá em Gênesis 15 e Hebreus capítulo 12, diz que ele olhava para uma cidade que estava além dele, que tinha fundamentos. Imagina a visão espiritual deste homem de fé, porque toda pessoa de fé tem visão celestial. Olhe para cada um deles, irmãos. Olhe para aquela nação peregrinando no deserto 40 anos, e o pior, andando em círculo. Mas um dia eles viram a terra que mana leite e mel. A terra está lá, irmãos. Quem quiser vai lá em Israel, você vai ver terra que mana leite e mel. Você vai ver aquelas plantações no deserto, como você nunca verá aqui no Brasil. Você vai comer fruta que você não come aqui no Brasil. Você vai ver a abundância daquela terra. E aqui, irmãos, é como que aponta a cabeça de um alfinete aquele país. Mas vai lá, você vai ver a prosperidade. Veja os seus inimigos ao redor. Você vai ver como que eles conseguem plantar no deserto. Como, irmãos? Você vai ver ali oásis de deixar você de queixo caído. Como é possível isto? Como é possível? Porque Deus falou que aquela terra é uma terra que mana leite e mel. Lá tem abundância. Lá tem abundância. Vamos para o último argumento aqui. O dia do Senhor teve sua origem na ressurreição. Eu sei que esses argumentos que eu estou colocando para vocês aqui, qualquer cético zombaria de mim. Irmãos, o dia que nós estivermos preocupados com o que pensam os céticos, nós já perdemos a fé. Nossa fé não é para argumentar e contra-argumentar acerca de pensamentos dos céticos. A Bíblia é, e aquilo que a Bíblia diz que é, ponto final para nós. Mas vou colocar esse detalhe muito importante. O dia do Senhor, vocês sabem muito bem, para os discípulos era o domingo. Houve uma mudança radical, porque eles, tendo suas raízes judias, eles sabiam que o sábado era um dia sagrado para Deus. Quando chegava a sexta-feira, no pôr do sol, para eles começava o sábado. Aquele dia era sagrado. Era dia de adoração, de jejum, e nenhuma obra se fazia. Mas quando rompia-se o dia, o primeiro da semana, o domingo, aí eles voltavam à atividade normal. A igreja primitiva foi o contrário. Quando chegava o primeiro dia da semana, aquele para eles era o dia solene. Como foi possível, irmãos, que levou esses crentes judeus, que foram educados na tradição do sábado, a abandonar este sábado e observar no domingo o dia de reunir para partir o pão, para ter comunhão? Como foi possível isso? Essa mudança tremenda, revolucionária, não existia e passou a existir. Veja, irmãos, como foi possível? Porque eles criam que o Senhor Jesus ressurgiu naquele primeiro dia, o domingo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou
no primeiro dia para dar um grande testemunho que a vida começa na ressurreição de Cristo Jesus. Deixe-me terminar lendo um poema de Palestrina, GPD Palestrina. Diz assim: o conflito acabou, a batalha já cessou, a vitória da vida já foi ganha, o cântico de triunfo começou, aleluia. Os poderes da morte fizeram o pior possível, mas Cristo dispersou as suas legiões. Gritem com santa alegria, aleluia. Os 3 dias tristes passaram bem depressa. Ele ressurgiu gloriosamente dentre os mortos. Toda glória seja ao nosso cabeça ressurreto, aleluia. Ele rebentou as milenares algemas do inferno. Caíram as trancas dos altos portais do céu. Cantemos louvores ao seu triunfo, aleluia. Graças a Deus, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então hoje nós temos esta alegria de mais uma vez comer dele, beber dele, com profunda alegria no nosso coração. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, e ele está voltando para buscar a sua igreja. Aqueles que verdadeiramente o aguardam com muita ansiedade, com muita expectativa. Meus irmãos e irmãs, que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos dê uma manhã aos pés do nosso Senhor. Cantemos então a Ele. Vamos ter esse tempo de adoração, cantando a este ressurreto Senhor. A esse que agora é o cabeça exaltado da igreja. Ele entrou e está lá por nós, esperando a ordem do seu Pai para vir nos buscar. Que momento maravilhoso nós temos nesta manhã. Que o Senhor venha renovar a nossa fé. Que o Senhor, pelo seu Espírito, venha trazer a alegria dos céus para este lugar nesta manhã. Que nós não tenhamos nenhuma dificuldade de exultar na presença dEle. Nós temos que estar felizes, nós temos que estar radiantes, porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos condenados eternamente. Nós seríamos os mais infelizes dos homens da terra, mas hoje nós podemos dizer, nós somos os mais felizes dos homens da terra, porque o nosso Senhor ressuscitou. Glórias ao grande nome dEle. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendito seja o teu nome neste lugar. Exaltado e coroado de glória é o teu nome nesta reunião. Vem, Senhor Jesus, e passeia entre nós, porque esta assembleia está aqui por causa de ti. Tenha entre nós toda centralidade, todo louvor. Receba a glória que lhe é devida, ó leão da tribo de Judá. Ó, tu és aquele que venceu a morte. Tu és aquele que venceu os grilhões da morte. Tu és aquele que tem as chaves da morte e do inferno em tuas mãos. Tu és aquele que venceu o pecado. Tu és aquele que venceu todas as legiões dos demônios do inferno. Tu és aquele que venceu a Satanás e agora está por nós à destra do Pai. Esta igreja te adora nesta manhã. Esta igreja veio aqui para te dar este culto. Ó amado Senhor, recebe a honra, recebe a glória, recebe todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ó Senhor, que as portas possam se abrir e que o Senhor venha passear neste lugar nesta manhã. Oh, estamos aqui aos teus pés para te adorar, amado Senhor. Estamos aqui para te cultuar, porque só tu és digno, Jesus.